A microretífica é uma ferramenta profissional? Essa também é sua dúvida? Então assista esse vídeo que a gente vai falar um pouco sobre microretíficas. Olá, eu sou o Cristiano da Orion e hoje a gente vai falar um pouco sobre as microretíficas. Muita gente que tem dúvida quanto ao uso dela, se ela é uma ferramenta profissional ou não. Algumas microretíficas elas são profissionais, que é o caso da Dremel, principalmente a 4000. A Dremel 4000, a Dremel é a marca, microretífica as máquinas, né? A grande maioria das microretíficas do mercado, elas não são ferramentas profissionais, elas são ferramentas voltadas para um uso hobby, doméstico, né? Bem hobbyista mesmo, né? A 4000, a Dremel 4000, ela é uma ferramenta profissional, pode ser utilizada para todos os segmentos. A microretífica é uma ferramenta que pode ser utilizada para diversos materiais. Ela pode ser utilizada para metal, para fibra, madeira, enfim, todos os tipos de materiais. Ela tem o acessório correto para cada uso, para cada material, seja para fibra, madeira, corte, desbaste, lixar, são uma infinidade de acessórios, né? O que a microretífica não é? O que tem que ter cuidado com ela? Ela é uma ferramenta profissional e que pode ser utilizada por qualquer segmento: instalação elétrica, hidráulica, oficina mecânica, oficina de lotaria, funilaria, instalação de acessórios. Ou ela não é uma máquina para uso intenso, serviço pesado. Onde tu exige um desbaste grande, sei lá, vamos fazer tem que um desbaste grande que requer um serviço mais intenso, caracteriza um serviço pesado. É utilizado uma retífica, por exemplo, não uma microretífica, né? Ela é uma máquina profissional para pequenos trabalhos, para trabalhos de reparo, para trabalhos de corte em locais de difícil acesso. Se analisar por esse ponto, por exemplo, cortar em locais de difícil acesso, ela leva vantagem sobre uma esmerilhadeira, por exemplo. Então, só que tem que saber respeitar o limite da máquina. Como toda máquina, ela tem um limite de intensidade de uso, de força, de torque, né? Mas então, respeitando esse limite dela, ela é uma máquina que pode ser utilizada para mais diversas infinidades de trabalhos, de serviços, de novo corte, desbaste, lixar, acabamento, pequenos polimentos, né? Então, ela é uma ferramenta profissional, mas ela tem uma certa limitação de uso. Então isso tem que ser respeitado, assim como toda ferramenta tem um certo limite. Por isso que existem ferramentas que muitas vezes elas têm a mesma característica, o mesmo sistema de funcionamento, né? Sei lá, uma microretífica e uma retífica, o princípio é o mesmo, porém elas são para intensidades de uso diferentes. Um caso, por exemplo, de uma instalação, sei lá, um setor de manutenção de um prédio, de um condomínio, de um hotel, né? Um setor de manutenção, que seja. Para, sei lá, instalações de difíceis acessos como gás, fazer um corte num tubo de gás, por exemplo, dentro da parede, para fazer uma manutenção de algum motivo, teve que fazer um corte no tubo, por exemplo, dentro da parede. Acontece isso, né? Reformas. Então, ela tem mais facilidade de acesso a esses locais do que qualquer outra máquina, né? Seja uma esmerilhadeira, uma retífica, é uma máquina para serviços específicos, serviços pontuais, para facilitar algum trabalho. Tu não tem que fazer mais coisa, por exemplo, quebrar uma parede inteira para fazer uma troca de uma tubulação, um conserto, né? Seja, de novo, gás, cano, PVC, metal, qualquer tipo de serviço, né? A microretífica, a Dremel em si, acompanha alguns acessórios básicos, como por exemplo o suporte de lixa, que aí depois tu só precisa comprar as lixas. Acompanha as boinas e uma pasta de polimento. É uma pastinha de polimento, uma pasta, né? E os feltros, né? De polimento. Suporte para disco de corte, o disco de corte, alguns. Esses acessórios ela acompanha. Algumas acompanham esse acessório, o eixo flexível. Essa extensão facilita muito o trabalho, porque tu vai trabalhar com a máquina só com esse acessório. Então, locais mais difíceis de acesso, né? Serviços mais precisos, ele facilita bastante esse acessório. Algumas acompanham, nem todas. É vendido separadamente, a variedade de acessórios é muito grande, são centenas de acessórios, vários suportes diferentes para trabalhar com a máquina em diferentes posições, mesas, acoplamentos, tudo é disponível no mercado, né? Alguns facilitam para alguns trabalhos e outros, de repente, para outros serviços não são indiferentes, né? Mas a variedade é muito grande.
Questão de uso, por exemplo, alguns exemplos de uso, que a máquina se caracteriza dentro de um uso profissional. Já tem casos de pet shop, por exemplo, ao invés de ir lá e cortar a unha do pet, tu consegue lixar com um acessório. A máquina praticamente não faz barulho, ela é de certo modo silenciosa, então isso é uma coisa que agiliza bastante o processo dentro de uma empresa. Então ela é uma máquina profissional. Uma manutenção de uma porta, por exemplo, no setor de manutenção tu vai trocar uma fechadura e a fechadura não cabe naquela porta de alumínio, de madeira, de ferro, seja do que for. O buraco tem que aumentar. Tem que ter um cuidado para não danificar o material, mas é um local de difícil acesso, é um local que exige uma certa precisão, inclusive. Então, uma micro-retífica é um caso que facilita muito. É uma máquina que vai facilitar muito esse trabalho, vai até agilizar se comparado com uma máquina grande. E ela é um uso profissional. Então, são exemplos de que a máquina ela é uma máquina profissional, desde que respeitado o seu limite de trabalho. Simples. Outro exemplo de uso para micro-retífica, uma característica de uso profissional, uma empresa que faz instalações de acessórios automotivos, que, por exemplo, vai instalar um farol de milha no para-choque que não tem o furo. É uma máquina que vai facilitar o trabalho, é uma máquina que te dá uma certa precisão, um acabamento bom e te dá uma agilidade no trabalho se comparado com fazer esse processo manualmente. Então, são características de uso profissional. E de novo, só para lembrar, para não ser repetitivo, mas se for para uso profissional mesmo, com uma certa frequência de uso, respeitando a intensidade, o ideal é a Dremel 4000. Pouco uso mais, mesmo que profissional, mas para um uso menos frequente e com intensidade baixa, a 3000 atende muito bem. Todos os acessórios são compatíveis entre os dois modelos, são os mesmos acessórios para as duas máquinas, seja extensão, pontas, todos, Então, qualquer uma das duas pode ser utilizada. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma curiosidade sobre a linha da Dremel, sobre as micro-retíficas, sobre os acessórios? Deixe seu comentário que a gente vai responder. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal. Até a próxima!